Bom dia. Ok. Bem, vamos correr porque fiquei sabendo que sexta-feira é feriado. Então, bora correr. Funções, onde a gente está? Gilberto, corra. Onde a gente está? Funções. Condomínios e domínios vazios. A gente viu o que acontece se os domínios e condomínios são vazios. O que acontece mesmo? Se a gente tem um condomínio vazio, a gente tem que nada pertence ao vazio. Então, logo, o conjunto de domínio também é vazio. Ok, realmente, se eu sei que o condomínio é vazio, eu posso concluir que o domínio é vazio. E caso contrário, a gente tem uma vacuidade. Se o domínio... Não me importa o raciocínio, eu quero saber o seu resultado. O que eu posso dizer se o meu domínio é vazio? Nada. Então, se o domínio é vazio, tudo existe. Certo. Para qualquer A, eu posso ter uma função aqui e apenas uma, a função vazia. Ok. A gente parou em endomapas. A gente viu endomapas? Não. A gente ia começar endomapas. Como sabe disso? Porque eu tinha falado. Ah, tá bom. Eu gostava da minha ideia. Ok. Bem, então vamos ver o que é um endomapa. Na verdade, eu esqueci de dizer, mesmo que eu botei bastante homework para vocês, se todo mundo fez o homework, né? Ok, vamos ver. Eu esqueci de falar vários sinônimos de funções, porque a gente encontrou muitos sinônimos de conjuntos. Aí funções tem vários sinônimos também, a gente fala mapeamentos, mapas, operações. Dependendo do contexto, todas essas coisas podem aparecer com mesmos significados. Mas, assim que a gente entra num certo assunto, a gente talvez vai falar, ei, agora a operação vai significar aquilo, e não vai ser mais sinônimo. Mas, por enquanto, tratamos essas palavras meio sinônimas. Então, umas funções bem especiais são aquelas que o domínio e codomínio é o mesmo conjunto. E o nome delas são endomapas. Isso tem a ver com o prefixo endo, que é grego e quis dizer dentro. Tenho certeza que tem várias palavras em português com esse prefixo grego, e com certeza todos têm a ver com uma coisa que está dentro, sei lá o quê. Então, endomapa seria qualquer função que tenha domínio e codomínio, o mesmo conjunto. Bem, um exemplo de endomapa seria qual função bem famosa? O sucessor é um exemplo de um endomapa. Ficou claro? Ok, porque o domínio e o codomínio do sucessor que a gente definiu foi naturais, então endomapa, pronto. Ok, vamos ver mais uns endomapas. Uma coisa que é muito interessante nos endomapas é que além... lembramos dos diagramas, das funções que a gente encontrou na aula passada? Quais são os dois diferentes tipos de diagramas que a gente encontrou? Internos e externos. Aí nos internos eu consigo olhar dentro dos conjuntos e eu consigo ver exatamente onde cada um deles está sendo mapeado. Obrigado. Mas nos externos é uma informação que eu não tenho para cada bichinho, eu não consigo olhar dentro. Então esse seria um interno, esse seria um externo. O que eu quero mostrar é que em endomapas, o interno diagrama, em vez de desenhar assim com dois, sei lá, conjuntos grandes, blá blá, como o conjunto é o mesmo, eu posso aproveitar e definir usando apenas um desenho, o próprio A, vamos dizer. Dá para ver melhor? Esse é o A. Agora vou desenhar os objetos do A. E basta dizer as setinhas da F. Este seria um endomapa? Não, porque você mudou todos. Pois é, ela não é uma função. É um endomapa função. Por que não é uma função? Porque falta elemento ser mapeado. Qual a lei que eu quebrei de função? A totalidade. Certo. E a determinacidade? Preciso olhar as cabeças, né? A determinacidade está de boas. Ok. Vamos lembrar uma coisa. A totalidade e determinacidade. Eu tenho, para ser função, que para todo x no domínio da F, o que acontece? Primeiramente, existe... Vou enfatizar, é exatamente isso, mas vou enfatizar uma coisa redundante em matemática. Eu vou escrever pelo menos um y no codomínio da F.
Tá o quê? X mapeia Y, né? Exatamente, o x está sendo mapeado no y através da f. Eu vou escrever isso desse jeito. E a segunda lei, vamos dizer, a segunda... Pelo menos por no máximo, né? Exatamente. Exatamente por isso eu botei essas palavras redundantes. Existe no máximo ou ao máximo? No máximo. No máximo, ok. Existe no máximo y condomínio da f, tal que é a mesma coisa. Ok. Bem, mas as duas coisas começam a comparar todo o x no domínio da f. Então, o que isso quer dizer? A f seria a função. Quis dizer essas duas coisas. Um aluno da outra turma fez uma pergunta muito razoável para fazer, que foi: por que usar duas coisas? Se eu juntar essas duas, como posso falar elas como uma coisa? Existe único, certo? Existe exatamente o que é y no codomínio, tal que é essa coisa, certo? Tal que o x vai através da f para o y. Então, e ele tem razão. Realmente eu poderia falar que uma função é uma coisa que satisfaz isso. Só que a ideia de quebrar essas duas coisas é dar nomes até para elas. A primeira a gente chamou de totalidade da f, a segunda determinicidade da f. É bem mais flexível, porque depois a gente vai querer estudar coisas que são como funções, só que quebram uma das duas leis. Então faria sentido falar aí, bora estudar um conceito parecido com função, tal que tem totalidade, mas não necessariamente determinicidade. Relação, né? Seria uma relação bem específica. Essa faria mais sentido chamar ela de uma função não determinista. Aí, se ela quebrar as duas, pode ser uma relação. Se quebrar apenas a segunda, apenas a segunda, vamos ajudar ela também quando estudar relações. Muito bem. Então, por isso quero deixar essas claras, como dar nomes para elas, porque faz sentido identificar essas propriedades e estudá-las separadas. Ok, ainda estamos na aula passada. Quando a gente está desenhando uma... Cadê o apagador? Quando a gente está desenhando em, sei lá, cálculo, ou... Sim, em cálculo mesmo. A matemática mais básica, vamos dizer, uma função de reais para reais, é bem comum desenhar essa função dando uma linha assim. Vamos dizer que essa a gente entende que é a f. E esses são aqui que representam os valores da primeira coordenada. Não estou falando besteira, aqui são os valores da entrada. A Gilberto não deveria concordar comigo. Eu fiz. Aham, está gravado, vamos ver. Então, aqui, entendo que aqui é o domínio, praticamente, e aqui é o meu codomínio, certo? Agora sim. Como a gente chama essa linha aqui estranha? Como? Fala de novo. Gráfico. Eu não tenho certeza se é gráfico ou grafo. É Isso aí é a reta. Não. Ele ou é chamado gráfico ou é grafo. Uma das duas coisas. Não tenho... Pronto, ok. Em inglês isso seria graph, que eu vou usar essa notação para denotar esse objeto. Se eu quero definir, então, esse conjunto de pontinhos, como vou definir? R. Como? Não, peraí. Eu quero definir esse objeto, que esse objeto é que tipo de coisa? Um produto cartesiano. Como? Produto cartesiano. Não, calma. O produto cartesiano é todo esse plano aqui. Peraí. Que tipo de objeto seria o gráfico da f? Então, vamos deixar isso claro. Quero definir o conjunto desses pontinhos aqui, certo? O conjunto desses pontinhos. Então, o tipo dessa coisa que eu quero definir é... Sim, é um objeto? Que tipo de objeto? Como? Não, é um conjunto. Tá? Aqui um conjunto. Pois é, seria um conjunto de parzinhos, certo? Um conjunto de parzinhos.
Ele tem esse parzinho aqui, certo? Aqui o x, aqui o f de x, certo? Ele tem todos esses parzinhos. Como vou definir então o grafo de f para qualquer f, uma função? Preciso definir um conjunto. Como eu defino conjuntos? Paulo, fale, sem medo. Do parêntese? Não é parêntese, é chave. A chave, certo? Então, uma ideia seria falar a coisa pertence aqui se somente se blá, ou falar que esse é igual, vamos lembrar, pela definição, estou definindo isso, não pela definição, desculpa, ele é igual, por definição, com chave, certo? Tupla de quem? De x, y, f de x. Mais fácil, f de x? Aham. Então, X pertence ao domínio e f de x ao codomínio. Preciso escrever isso? Não. Concorda? Ou não? Preciso escrever que f de x pertence no condomínio? Não. Por que não? Porque como é uma tupla, se o x já pertence ao domínio, consequentemente o f de x vai estar no codomínio. Eu concordo com tua... Não, com tua conclusão, não concordo com tua explicação. Você falou como ela é uma tupla. Não, na verdade, como a f é uma função, e depois exatamente o que tu falou. Como a f é uma função, se o x pertence no domínio dela, que eu sei que ele pertence, então o f de x, a f é uma função, então o f de x pertence no codomínio dela, certo? Esse objeto y que a gente denota por f de x, certo? Então, eu posso definir isso não apenas para funções de r para r, de reais para reais, mas para qualquer função, seja f função de um conjunto A para um conjunto B. Defino o gráfico da f para ser esse conjunto. Ok? Então, o gráfico da f é realmente as observações externas que eu posso fazer numa caixa preta nesse jeito que a gente viu nas aulas passadas. Ou seja, cada membro aqui é o quê? É todas as possíveis parzinhos de entrada e saída. Entrada, saída, entrada, saída. Ok. Então, se eu quero ver certos membros no grafo de SUC, por exemplo, não importa quais, quero ver pelo menos 3 membros aqui. Quais são os membros desse conjunto? Alguém? Ok, peraí, calma. Outro aluno. 1 e 1? Não. 1 e 1? Sim. Não. Por que o 1 e 1? O 1 e 1 não pertence aqui. Porque aqui pertencem exatamente os parzinhos de entradas e saídas para o suco. Não qualquer saída é os pares x e f de x. Agora meu f é sucessor, então se o primeiro... Certo? Ok. Outro parzinho então que seria aqui dentro? 1, 2, certo? Blá, 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 por aí vai, certo? O 101, 102. Quantos pares tem aqui? Infinitos, muito bem. Ok, então entendemos bem, eu espero, qual é o gráfico de uma função. É apenas a coleção de parzinhos de todas as possíveis entradas juntas com suas saídas. Ok. Então, para aquela religião que a gente falou, que está considerando que as caixas pretas não tem nenhum rótulo, eles conseguem ver qual a diferença para eles de uma função e desse gráfico, do gráfico da função. Se eu não tenho aqui esse A e B, que eu gosto de ter, mas como eu falei, isso é questão de religião, se eu não tenho essa informação na minha caixa preta, a única coisa que eu consigo fazer com uma função é observar as entradas e saídas, ou seja, para esses caras, uma função acaba sendo seu próprio gráfico. Ou seja, eles pensam, assim que você vai definir o gráfico, então eu sei qual é a função. Por quê? Ou seja, eles pensam dessa forma. Esqueça que eu sei qual é essa função. Se você definir esse conjunto, todos os membros dele aqui, para mim, eu já sei qual é a função que eu estou pensando. Tem razão isso ou não?
Vamos dar um exemplo menor. 0, 1, 1, 2, 2, 2. Ok. Pergunta. Não vou chamar isso de suk, vou chamar isso de f. Então, um cara daquela religião, que uns de vocês com certeza pertencem a essa religião, aí a pergunta é, não apenas para esses, esse cara está falando que, ok, assim que você definiu o gráfico da f, para mim é a mesma coisa se você já definiu a própria f. Qual é essa f aqui? Para saber minha f, na minha religião, na verdade, até da dele, eu preciso saber qual é o domínio da função. Qual é o domínio dessa função? 0, 1 e 2. Como você achou isso? Pela coordenada de x. Ok, vamos esquecer um pouco esse nome, vamos chamar a primeira coordenada se quiser, ok? O dom de f, então, seria qual conjunto? 0, 1 e 2. 0, 1, 2. Você poderia definir o dom de f para uma f qualquer, não essa específica, mas se você sabe o grafo de g. Outra notação para o grafo de g seria um g caligráfico f, ou até um gama grego f. Não sei qual vocês preferem, acho que eu vou ficar usando essa, porque ela é mais curta. Então, o desafio agora para Gliberto é entender seu próprio raciocínio. Porque ele fez um pensamento e ele construiu isso que está correto, mas o desafio agora é o desafio é definir, ok? Definir o dom de f, sabendo apenas o grafo da f. Então não vai ser essa f, mas considere dado o gráfico da f, considere esse objeto dado, agora defina o dom da f. Ou seja, mostre como podemos recuperar o domínio da função usando apenas o gráfico dela. A Gliberto agora está tentando entender o que ele realmente pensou, ou como formularizar isso, que é um desafio mesmo. Então, que isso é um desafio para todos. Um segundo. Você quer responder? Ou perguntar? Me ajuda. Porque não tem a definição Da união? da união grande. Existe algo só que duplas, no caso pi grande, A gente não definiu nada disso. que vai poder definir. Não, mas você pode usar as ferramentas que a gente tem para definir exatamente esse conjunto. No caso geral. Eu diria que era todos os pi zero de todos os elementos desse conjunto. Certo? Como podemos descrever esse conjunto? Então, nosso objetivo é falar qual vai ser o dom de f. Certo? Que tipo de coisa é essa? Conjunto? Então, tenho que lembrar como que eu defino conjuntos. Como eu defino conjuntos mesmo? Como? Através dos seus elementos. Se eu sei todos os elementos, posso falar, sim, isso é o 0, 1, 2. Só que para qualquer f não vai ser sempre essa coisa. Então preciso achar uma outra forma para descrever esse conjunto. Bora? Set builder, faz sentido, ok? Como? X? Vocês pertencem onde? No domínio da F, né? Tijolo. Ok. Igor? Pois é. Esse X, né? Todos? Não, deixa ele. Ele é legal. Ele é legal. Se é um conjunto de todos os X, está escrito o quê? Igual f de x é alguma coisa? Como? Não, que f de x. Eu vou precisar usar o f de x, provavelmente. Mas ela não sai. Faz o quê? Vamos pensar. Parêntese de reclamação oficial. Isso foi homework para hoje. Fecha parênteses. Continuamos. Oi. Quero mostrar que o domínio de uma função é recuperável
pelo seu gráfico. Ou seja, se alguém me dar um gráfico da função, mesmo sem ele não dizer qual é o domínio dela, eu posso usar esse conjunto, o gráfico, para achar o conjunto da função. Como? X pertence? Não, não posso falar X, não posso usar aqui o domínio da função, porque é o domínio da função que eu não sei qual é. Então, como é que eu posso destacar só a primeira parte da dupla? Você tem as projeções, você tem o P0 e o P1. O PROD 0, PROD 1 se quiser. Anderson? Poderia dizer para todo G pertencente ao gráfico G, X pertence ao P0 do G. Aqui, então, todos os X tais que? Para todo G pertencente ao gráfico G, Para todo... X pertence ao P0G. Para todo... Então, como ele é um parzinho, eu vou chamar ele de T para lembrar de tupla. Para todo Tzinho no gráfico da F, o que acontece? X pertence ao P0G. Não pertence. É igual. Quase lá. Temos problema de quase, né? Qual... Você falou pertence, certo? Esse é um problema. O P0 de T vai ser a projeção que vai mostrar. Você queria dizer aqui igual. Mas ainda não está certo, porque você... Então vamos ver. Com essa definição, o zero entra. É verdade que para todos os parzinhos aqui, a projeção de todos eles é zero? Não, só a projeção dele é zero. Então com essa definição, o zero não entra. Cada par e a posição zero desse par. O que precisa mudar aqui? O para todo, ok. Eu botar o quê? Existe. Ok. Aceito. Agora passa. Todos os xzinhos tais que existe um parzinho aqui dentro no gráfico, tal que o x é o primeiro lugar dele. Só que acho que seria mais fácil escrever aqui, tal que... tem várias maneiras para escrever aqui. Uma maneira talvez mais simples seria f de x sei lá, definido, mas aqui não estou usando o gráfico, o meu desafio foi usar o gráfico. Então aqui poderia falar todos os x tais que x, y pertence no gráfico. Cadê? No gráfico da f. Não posso fechar aqui, eu preciso falar para o quê? Algum que? Pertencente no... Pois é, não tenho... Na verdade, eu vou gostar mais da projeção. Gostei disso. Seria no P1T. Para algum y, poderia terminar aqui, assim, para algum y, pronto. Para algum y no universo. Certo? Faz sentido? Ok. Mas a definição que vocês deram era ok também. Então, o domínio é recuperável pela função. Então, por enquanto, o cara dessa religião que identifica o gráfico da f com a própria f, ele não perdeu a informação do domínio. E todo o argumento dele é que, para mim, o codomínio não importa. Ele pode recuperar o codomínio também? Isso também foi concluído para hoje? Não? Qual o problema com essa definição dele para o codomínio? Vamos dizer... Alguém pode pensar alguma definição razoável para o codomínio? Pode usar o mesmo site. Pois é, vamos tentar. O codomínio de todos os f's é todos os yzinhos, só para me ajudar, né? Tais que? Para todo X, não. O que é para todo? Existe x. Tal que x, y está no gráfico. Ok. Qual o problema? Se for que nem aquela do centro. Se for o quê? A capa do centro.
Aquele exemplo do seno da aula passada. Muito bem. Ou seja, aqui realmente, essa definição que eu apaguei, define o domínio mesmo, capturou aqui. Se eu aplicar essa definição do codomínio F nessa F, qual vai ser o codomínio que ela vai falar? Vai ser nessa aí? Sim. Vai ser 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok? Qual o problema de chamar esse codomínio de F? Eu estou fazendo um pulo, um pulo arbitrário, falando que essa F então tinha um rótulo lá, uma garantia que vão sair apenas membros desse conjunto. E para mim, que estou na religião dos rótulos de codomínio também, eu vou falar, ei, não, porque apenas com o gráfico você não sabe qual foi a garantia esticada lá colada lá na tua caixa preta. Porque talvez essa foi uma função de, eu concordo com o teu domínio, não pode ter outra opção. Não poderia ser o domínio naturais, porque para o 3, por exemplo, não tem valor. Mas eu posso considerar ela como uma função de naturais, ou como função de inteiros, ou como função realmente de 1, 2. Ou uma função com codomínio qualquer superconjunto de 1, 2. Até o próprio 1, 2. Ou seja, realmente, se eu seguir a religião dele, o codomínio não é uma coisa recuperável pelo próprio gráfico da função. Ok. Posso apagar essas coisas aqui. Ok. Espero que entendemos bem a totalidade e a dinamicidade, o que significam. E o que quis dizer, provar que uma certa coisa é uma função bem definida, significa testar essas duas coisas. Ok. Gráficos, estamos ok. A gente entende um pouco a filosofia daquela religião e a filosofia também da outra religião, que ela está necessitando ver as garantias no codomínio também. Ok. Agora cada um pode seguir sua própria fé. A gente viu que são os endomapas e a gente viu na última vez uma coisa muito importante, como definir funções. Mas, um minuto. Aquela definição de codomínio definiu um conjunto bem interessante. Para qualquer F, se a gente seguir qual foi aquela definição, o codomínio da F foi todos os Ys tais que existe X, tal que XY está no gráfico da F. Ou, tudo isso eu poderia falar um pouco mais. Assim, todos os F de X tais que X pertence no domínio. Concordamos que essas duas coisas são mesmo? O domínio já defini, então eu posso usar, não preciso ficar usando o gráfico, porque eu já mostrei que, mesmo se você só me deu o gráfico da F, eu consigo recuperar o domínio. Então, essa aqui é bem mais simples, vou ficar com ela. Só que eu não posso chamar ela codomínio da F, porque não sei se talvez a F tenha um codomínio maior que ela, mas é um conjunto muito importante. Vale? Sobre esse conjunto. Alguém perguntou, não lembro se foi só você, acho que foi mais que você. Perguntou sobre esse conjunto. Nesse caso, naquele exemplo, esse conjunto vai ser 1, 2. E faz sentido identificar esse conjunto e dar um nome para ele, só que o nome que a gente dá para ele é o range da F. Não é o codomínio. Ou seja, o range da F é apenas os valores que eu consigo realmente observar como saídas. Talvez minha saída tenha um rótulo para todos os reais. Por exemplo, se eu considerar o N de R para R, certo? Aí, qual seria o range de sim? Alguém? Vai ser um intervalo de menos 1. Porque esses são exatamente aqueles, todos os Fzinhos de Cis são esses. Todos os valores que eu posso ver como saídas dessa caixa preta são esses. Mesmo que a minha caixa preta tenha outro codomínio, então podemos concordar que sempre isso é verdade? O range da F sempre vai ser um subconjunto do codomínio. Ok. Bem, então, voltando, a gente viu como definir funções. A poeminha que vocês devem memorizar seria F de A para B definida
pela. E depois eu vou escrever aqui o quê? Uma expressão, uma afirmação. O que é afirmação especificamente? Realmente tudo isso é uma afirmação, mas... Sobre f de x. Certo, é uma coisa ainda mais específica, é uma equação. F de x é igual com... E aqui, que tipo de coisa eu vou escrever? Um objeto, certo, porque f de x é um objeto, aqui vai ser um objeto, obrigado. Onde pertence esse objeto que eu vou escrever? Que tipo de objeto seria? Pertence no domínio. Não pertence em A. No A ou no B? Vamos decidir. No B. O f de x pertence no B, o x pertence no A. Certo? Então aqui é uma coisa que pertence no B. O x vai ser uma coisa que pertence no A. Que coisa a gente viu que é implícita quando eu vou escrever isso? Porque isso literalmente tem um erro aqui, variável não declarada, o x. Não seja nenhum x. Então o que está implícito aqui sempre? Que vai aparecer pelo menos. Como? Vai aparecer a variável pertencente ao A. Não, aqui com certeza faz sentido aparecer o x. Não com certeza, na verdade, poderia ser f de x igual a 12. Tá? Mas faz sentido aparecer o x, pode aparecer o x aqui. Mas minha pergunta é, mesmo se aparecer o x aqui, toda essa vai acabar sendo uma afirmação sobre o f, o a, o b, sei lá. Nem o a e o b, na verdade, não vão aparecer aqui, mas o x não foi declarado. Então, o que está implícito aqui? Para todo x, muito bem. Onde? Obrigado. Para todo x no A. Se eu não botar isso... Um segundo. Se eu não botar isso, é errado porque o x está bobo lá. Mas, quando a gente define funções, considera essa parte óbvia. Mas o fato que a gente não escreva essa coisa, não quis dizer que deixa lá alguém decidir se existe ou se para alguns, sei lá, não. Sempre que a gente define a função de jeito, se não aparecer essa frase, é implícita que é para todo x no seu domínio. Paulo? Não, de jeito nenhum. Tal que x pertence... Agora, se alguém queria me ajudar a explicar o porquê, tal que é definida pela... Você está escrevendo uma equação tal que x pertence... Não, como tu falou? Só vale para esse elemento x. O tal que tem uma ideia que a coisa que você acabou de falar antes do tal que, você quer restringir ela para certas específicas coisas. Mas a coisa que você falou antes do tal que nem chega a ter um significado porque não tem esse problema de x. Tem esse problema de x. Você não está sendo convencido. E eu posso falar, por exemplo, considere, sei lá, seja x natural tal que x é primo. Ok? O que acontece aqui? O que eu acabei de escrever antes do tal que já faz sentido. Não precisa uma coisa. O tal que, ou seja, não cria ligações, certo? Ele pega uma coisa que já faz sentido e ele restringe essa coisa. Então ele está falando aí, não pega uma coisa que satisfaz apenas isso, mas uma coisa que é tão especial que satisfaz isso também. Aqui, o antes do tal que não fala nada, porque tem esse problema de um x bobo. E o x continua sendo bobo aqui. Tal que x pertence no A. É uma questão meio sutil, talvez vai dar para entender o que você quis dizer, mas o tal que não tem essa ideia mesmo. Aqui realmente eu preciso ligar esse x. Ok. Então, o jeito mais padrão para definir funções seria esse aqui, onde aqui vou escrever um bichinho de tipo B, certo? Vai ser um bichinho do B. Ok. Um outro jeito para definir funções que a gente viu foi com branching, certo? E a gente viu certos perigos que podem acontecer, que eu preciso tomar cuidado, ok? Outro jeito seria definir, e isso vai aparecer com aquelas definições que a gente viu de conjuntos com equivalência. Alguém pode adivinhar ou quem fez o homework, porque isso foi homework também? f de x, né? Aham. Igual a uma variável b, por exemplo.
Não vou falar ela a variável agora, seria estranho. Vou botar ela V. Você vai falar, mas V não é uma variável. A ideia é que o x considera uma variável lá, mas o V para mim é tipo, o f de x vai ser igual com o valor V. Tá certo falar variável também, tá? O f de x vai ser igual com o valor V se é somente se o quê? A pergunta é, que tipo de coisa eu vou escrever aqui? Uma afirmação, certo? Essa coisa só pode conectar afirmações. Então, a afirmação que o f de x é o V, se é somente se uma coisa. O que pode aparecer aqui? O que faz sentido aparecer aqui? Como que é? O parágrafo x pertence. Não, peraí. Nessa afirmação, o que faz sentido aparecer? O f de x? Não, só x. Não, se aparecer o f de x, tem um problema grande. Que eu estou falando que estou tentando definir o f. Quando o f de x tem o valor v, então imagina que eu vou escrever, por exemplo, f de x, tenho uma f de naturais para naturais. Eu vou falar que f de x é igual com d, se é somente se d é o maior divisor de f de x. E agora eu vou te desafiar. Fale para mim qual é o valor f de 8. Com esse teste, você vai falar, então, com essa definição que eu tenho, eu consigo responder nessas perguntas. F de 8 é igual, sei lá, alguma coisa. Então vamos testar uma coisa. F de 8 é igual com 2. Segundo essa definição, f de 8 é igual com 2, se é somente se 2 é o maior divisor de... Não, de f de 8. E agora tem um problema. Porque eu não sei qual é o f de 8. É o que exatamente estou tentando achar. Ou seja, aqui não faz sentido aparecer o f de x. Então, talvez poderia aparecer o f de x menos 1 se eu tinha uma condição aqui, sei lá, x igual 0 e v igual, sei lá, 7. Ou uma coisa que tem a ver com f de x menos 1. Certo? Por quê? Porque isso vai acabar perguntando o f de 7 aqui. E depois vou necessitar o f de 6. Em um belo momento, exatamente, isso seria uma recursão. Mas, por favor, não faz sentido definir isso desse jeito. Se eu queria definir isso com recursão, sendo uma pessoa razoável, eu ia falar, duas equações, o f de 0 é igual a 7, e, sei lá, o f de x mais 1 é igual a uma coisa aqui que chama o f de x, tá? Ok. Mas, no final das contas, isso faz sentido. Isso também define uma coisa. Só um segundo. No final das contas, o que eu vou precisar escrever aqui é uma afirmação sobre o x e o v. Então vou denotar ela na minha metalinguagem assim. Porque é uma afirmação onde aparece o x e o v. Essa coisa aqui... não, essa coisa aqui. Entendemos qual função eu defini com essa regra? Ou seja, posso responder agora em qual é o f de 12? Eu estou argumentando que essa coisa é suficiente para definir uma função. Então alguém chegou e falou, seja f de n para n, definida pela, e ele escreveu essa coisa aqui. E ele está achando que ele definiu uma função. Será que ele tem razão ou não? Sim. Qual é o f de 12 então? 12, muito bem. Concordamos? Gilberto? Ok. Outro cara que gostou muito desse jeito de definir funções, ele falou, beleza, então D é o divisor D é divisor primo de 12, de x. Ok? Ele falou, como ele foi permitido definir desse jeito, um segundo, escrevendo f de x igual a um aleatório valor, se é somente se, escrevendo aqui uma fórmula que tem a ver com o x ou v, aqui realmente essa coisa é uma afirmação sobre o x ou d, aqui, certo? Então ele fala, peraí, você deixou esse cara definir essa função assim, você vai ter que me deixar também definir essa coisa. Agora a mesma pergunta, qual é o f de 12? 2 e 3.
2 e 3. Diz que é um divisor. Não são. Ele não falou o divisor, ele falou de e divisor primo de x. E Agliberto falou, ei, 2c3. Ou seja, o que você vai cobrar para ele? Qual deles? Qual deve ser? Podemos falar para ele que, ei, isso não é uma função. O que você definiu aqui não é uma função, ou seja, é uma função mal definida, ou seja, nem é função, porque quebrou qual lei? A segunda, que eu esqueci o nome. Como? Não foi a totalidade, foi o outro. A deterministidade. Isso. Deterministidade. Bem, a totalidade é certa? É mesmo? Sim. Certo? Aham. O f de 1. O f de 1 é quem? Ou seja, o 1 vai para quais valores aqui através dessa f? Para nada. As duas quebradas, certo? Ele conseguiu quebrar as duas. Quebrou a totalidade. Bem, mas a óbvia, que realmente quebra mais, é a segunda. Porque se eu tirar o 1, todos os outros valores têm pelo menos uma resposta. Concordamos com isso? Sim. O 0? O f de 0? F de 0 também não. Sim. Lembramos, FMC1, que todos os números dividem o 0? Sim, Certo? Então todos os primos dividem o 0. Primo dividido. Certo. Então ela manda, o 1 está sendo mapeado para ninguém e o 0 está sendo mapeado para todos os primos. Ou seja, realmente essa coisa não é função. Mas o cara tem que falar, ei, peraí, por que o outro você aceitou essa coisa e o meu não? E a resposta óbvia é, porque o outro cara tomou cuidado com a afirmação que ele escreveu, e ele escreveu uma afirmação tal que, para qualquer x que você vai botar nessa afirmação dele, o v é determinado, é determinado pelo próprio x. Ou seja, tua fórmula que você vai escrever aqui, ou tua afirmação que você vai escrever aqui, precisa tomar cuidado que ela tem essa propriedade. Ela vai deixar clara a totalidade e a deterministidade. E se tua afirmação, essa fórmula tem essa propriedade, a gente chama essa de function-like. Agora acho que a melhor tradução de function-like seria como função. Essa fórmula, essa afirmação é como se fosse função. Por quê? Porque ela tomou cuidado da totalidade da deterministidade. Então, cuidado quando vocês querem definir uma função desse jeito, para a afirmação que vocês vão escrever aqui, não pode ser uma afirmação qualquer, ela tem que tomar esse cuidado. Ok, continuando. Um jeito bem mais interessante de definir funções é começar com termos do meu codomínio e botar buracos. Oi. Mas se todo caso eu colocasse a lei f de n, sendo que esse natural ele tem que ser maior do que 2, vamos dizer assim. Botar uma condição e deixar do jeito que está, definir. Então não vai ser uma função de n para n? Seria n maior que 2. Certo. Seria... Tipo, você colocando naquele primeiro natural ali do domínio, ele X. ser maior que 2. Não, ali na primeira linha. Aqui? Isso. É isso que eu falei. Aqui, maior de 2, por exemplo. Ok? Se você tem essa f, agora com essa Condição. condição, é ok? É, porque o caso... Qual é o f de 12? O 12 é maior de 2. 3. 3, aí não quebra. Mas, para responder na tua pergunta, porque eu entendi o que você quis dizer, mudando o teu domínio, isso pode acabar sendo uma coisa boa para definir função. Por exemplo, se você escolher aqui, botar os primos, o conjunto dos primos, essa é uma afirmação que faz sentido e vai acabar sendo a função que retorna sempre o próprio primo. O f de 7 vai ser o 7. O f de, 17 vai ser o 17. Certo? Então, boa observação, restringindo o meu domínio, isso pode acabar sendo, virando uma fórmula function-like. E o que está implícito aqui, esqueci de falar isso, se eu tenho f de x igual a v, se é somente se, blá 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 blá, o que está sendo implícito aqui, porque de novo o x e o v não são declarados. Então se eu tenho f de x igual a v, se é somente se pela definição uma coisa, nem o f foi declarado, nem o v foi declarado. Então o que está implícito aqui?
no certo, expondo que aqui tenho, ok, vamos escrever isso, f é de A para B, então a implícita coisa aqui é blá 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 para todo x no A. E exatamente um veículo pertencente ao B. Não posso falar para todo x no A e exatamente um vizinho no B, o f de x é igual a v se somente se uma coisa. Porque isso não vai deixar claro qual que é essa coisa. Sim? Existe? Então, não. Então temos uma confusão aqui. Aqui tem uma afirmação. Não, mas é só para levar. Não. Porque eu preciso então botar tudo no início para deixar tudo claro. Então, seja f definida pela... Aqui tem uma equivalência. Ok, mas está dizendo que aqui preciso falar um para todo x no A. Existe? V. Tal que é? Não, o que estamos dizendo aqui não faz sentido. Vamos ver por quê. Para alguém faz sentido isso mesmo? Para vocês dois que estão argumentando isso, faz sentido isso? Seja f uma função de A para B tal que para todo x no A existe um v no B tal que o f de x é igual com v se somente uma coisa. Pois é. Vamos ver por que isso muda a situação. Estou dizendo que essa vai ser uma função se somente se para qualquer x e qualquer v acontece o seguinte: o f de x é igual com esse v se somente se algo acontece. E isso realmente vai determinar. Estou falando que essa regra é aplicável para qualquer xzinho no teu domínio e qualquer vzinho no teu codomínio. Ok? Então, se eu tenho essa definição, eu posso ver, por exemplo, que com essa coisa que eu escrevi aqui, vamos voltar no maior divisor. É o maior divisor primo de x. Ok, agora ficou um pouco mais interessante a minha função. Qual é o F12? Alguém? F de 12 é 3, certo? Ok. Como eu achei isso? Eu sei que minha f satisfaz toda essa coisa. Ou seja, preciso, em teoria, eu estou tentando testar todos os possíveis xzinhos e todos os possíveis vizinhos e ver quem passa isso vai ser o valor mesmo. Então, por exemplo, eu pergunto, f12 é igual com 7? Não, porque para todo x e todo v, para o 12 e o 7 também, precisa acontecer isso. E isso não acontece, então não. Faz sentido? Ok. Bem, vou correr agora porque perdemos muito tempo nessa coisa meio boba. Então, um jeito bem mais interessante para definir funções, que na primeira olhada parece muito bobo, mas não é, e precisamos entender bem esse jeito, é com buracos. A gente começa com uma expressão, que é um termo mesmo, ou seja, um certo objeto. Eu vou dar um exemplo. Sei lá, coisa de 1 mais 2 raiz de... Não quero raiz. 2 elevado a x vezes 7. Alguém tem elevado ao quadrado. Ok. Qual o tipo dessa coisa? Qual seria um tipo razoável para esse termo aqui? No gráfico, uma curva. Não. Ela é uma função de... Não? Que objeto, sim? Função também é um objeto. Bom, pelo menos não é afirmação. Não, poderia ser afirmação, tá? Pelo menos não é afirmação. Ok? Que tipo de coisa, de objeto é esse? É um real. Tá? Não é uma função, é um real. Por quê? Vamos lembrar que aqui o sim é uma função de R para R, mas o sim de x é o quê? Que objeto? Um real, ok. Tá? Não vamos confundir isso aqui, tá?
Essa ambiguidade é permitida em certos casos de matemática. No que estamos estudando, precisamos tomar cuidado com isso. Ou seja, o cos disso é 1 real. O valor dessa função cos, se eu dar como entrada para ela todo esse número. Esse é um número. Alguém vai falar, peraí, aqui tem um x. Beleza, mas x é um número também. Então 2 elevado a x é um número. Multiplicado com 7 elevado a 2 é um número, somado com é um número, toda essa coisa é um número, então o cos que ele está comendo esse número aqui, ele vai virar um número, ok? Bem, então, como a gente pode usar isso para criar funções? A ideia é a seguinte, vou usar outra variável aqui, vou usar a. Ok. A ideia é a seguinte, escolhe certas partes, certos subtermos dessa coisa. Então, não quero que alguém escolher sei lá, o pontinho 7, esse não é um subtermo, ok? Então, escolhe um subtermo, ou seja, uma parte dele que continua sendo um termo. 2a vezes 7 ao quadrado. Todo esse é uma escolha boa. Isso. E bota um buraco lá. Ou seja, bota isso. 1 mais... E a pergunta é, o que é isso? Qual é o tipo dessa coisa agora? Ela tem um buraco aqui. Qual é o tipo dela? Não. Essa é a ideia do buraco. Bom, a ideia do buraco é que você transforma uma coisa para uma outra coisa que está esperando um argumento aqui. Então aqui seria de R para R. Outra escolha para botar um buraco seria pegar o cos de 1 mais 2, buraco aqui, vezes 7, 2. Isso seria o quê? Qual seria o tipo dela? O que é que tem em cima do 2? Buraco. Bom, infelizmente a notação de buraco às vezes dá para confundir com menos, sei lá o quê. Outra notação para buraco seria botar um buraco mesmo, tá? Vou ficar usando as duas. Então, qual seria isso? O tipo dela? De R para R. Ok, concordo. Alguém poderia falar, ei, quero botar 2 buracos. Vamos lá. Vou escrever aqui. Cos, a mesma coisa, vou criar um buraco no 1. Vou ficar o buraco um pouco maior para não confundir com menos. Aqui também, vezes 7, aqui também. Então, qual é o tipo dessa função agora? Aí tem um type erro. R3. Opa, cadê o type error? Você não tem que pegar... Na verdade, é um segundo. Tem 2 objetos? Só voltar a parênteses para clarificar. Ok. Agora está ok? Ok. Ok. Qual é o tipo dela? R3, bem, para R. Ok? Bem. Entendemos essa ideia de buracos, então? Se tem uma função f de R para R. Agora vamos ver se estamos bem acordados. Qual seria o tipo dessa coisa? É um buraco aqui, certo? Como? Não seria R, porque ela é uma função que está esperando um valor para botar aqui. Qual coisa é essa? Essa é uma de R para R, mas quero discutir isso um pouco mais, porque não é tão... Isso aqui compõe isso. Então, só o sino dela tem função sino e buraco. Exatamente, em geral, a F é a mesma coisa com essa coisa. Porque qual é essa expressão? Aquela expressão que está esperando pegar um argumento para depois botar aqui. Ou seja, para chamar F. Ou seja, seria uma coisa como se você apenas faz um return F de coisa, aquela que você recebeu. Ou seja, comporta no mesmo jeito com a própria F. É como não posso diferenciar, não posso diferenciar essas duas pela definição de igualdade de funções, então é a mesma função. Alguém? Brigas? Paulo? Como? Aqui não, porque o cos de... Se botar aqui, por exemplo, 1 mais 0... Não é depende da tua F. Porque se você começar com uma F de reais, talvez... por exemplo, se a F foi o próprio sim, certo? Agora, se eu botar o sim de 1, isso não vai ser um natural, mesmo que o 1 é um natural, ok? Em geral, você pode aumentar o teu codomínio, mas se você restringir teu domínio, pode ser que você vai
Você queria substituir os dois naturais, certo? Não, isso não pode fazer. Você poderia botar só aqui os naturais. Considerar ela assim. Porque o codomínio continua sendo garantido que vai dar certo. Mas se você quiser trocar isso, não vai rolar sempre. Ok, oi. É correto afirmar que F é 2 pontos R elevado ao número de buracos? F, 2 pontos R elevado a? Ao número de buracos para R. Certo, a ideia é exatamente essa, que quando você veja buracos, você considera ela como uma função que está esperando exatamente esse número de argumentos, se ela é função de reais, ok? Pelo contexto, pode ser que não é uma função, todos são números, pode ser que pertencem em conjuntos diferentes. Em geral, se eu tenho uma função de aridade 2, qual seria o tipo geral da F? Não, peraí, se eu escrever R quadrado para R, isso não é geral. Isso é apenas para funções de aridade 2, recebendo as duas entradas como reais e tendo saída reais. Aí são bem específico. Minha pergunta é, a coisa mais geral, o tipo mais geral de uma função de aridade 2, seria como? Não, pera. Eu tenho uma F. A única coisa que eu sei sobre a F é que ela tem aridade 2. Minha pergunta é qual o tipo mais geral da F? Vocês? Buraco 2 para buraco. Não, os buracos vão aparecer em termos, não vão aparecer nos nossos tipos mesmo. Alguém? Não, porque assim que eu falo R, estou pensando nos reais. Talvez a minha função pegue pessoas, sei lá. Então, tipo 2 para tipo. Qual? Escolha um... Mas você falou que é geral, então não posso listar. Então eu uso uma, assim, sei lá, A, certo? Uma coisa. Ok, A quadrado para B. Para B. Está quase lá. É bem mais geral dos outros exemplos, R quadrado para R, porque ele liberou as duas entradas, não vão ser as duas reais, mas vão ser no A, e a saída vai ser no B, mas ainda não é tão geral como poderia ser. Como? A saída deveria ser A, então. Não, isso seria regresso. Se eu botar aqui A, estou sendo menos geral, porque estou considerando todas as Fs que pegam dois valores do mesmo tipo e retornam um valor do mesmo tipo das entradas. Aqui foi bom que foi diferente. Então, se for o universo Não, porque isso seria geral demais. Meu problema está aqui. Qual a restrição que Igor está botando aqui, que queria me livrar dela? Como? A2 o quê? Não, porque minha aridade é 2. Então está falando de botar aqui um N, por exemplo? Não, isso não seria correto, porque eu quero uma função de aridade 2. Isso é uma função de aridade N. Então o 2, eu sei que realmente o 2 tem um problema lá, mas não esse. Qual é o tipo mais geral para uma função de aridade 2? Qual o problema? Qual a restrição aqui? Sendo programadores, com certeza, quando vocês definiram uma certa função de, sei lá, int, vamos dizer que o B é int, que pega dois argumentos, não acho que vocês sempre botaram o mesmo tipo aqui e o mesmo tipo aqui. Que o que está acontecendo lá? Você está dizendo que os dois argumentos que você está recebendo estão membros do A. Mas tem funções de aridade 2, que aqui tem tipos diferentes. Como eu vou me livrar desse problema? Não, tupla. Across. Ok, então vamos botar across B para fazer mais sentido, certo? Para C. Muito bem, ok? Faz sentido agora? Que essa é a forma mais geral para uma função binária. Agora não estou botando nenhuma restrição. O primeiro argumento pertence num conjunto A. O segundo num conjunto B. Talvez são iguais, mas talvez não. Se acontecer que eles são iguais, eu caí no caso anterior, que tudo isso é o A quadrado, mas aqui é a coisa mais geral. Ok, então para voltar nos buracos, quando eu tenho uma expressão com buracos, em geral, eu vou falar que ela o tipo dessa expressão vai ser de A, cross B, cross C, para certo D, certo? Apareceram 3 buracos lá.
Beleza os buracos? Espero que entendamos essa ideia. Oi. Eu consigo reaproveitar o mesmo valor para dois buracos? Bem, a dúvida de Igor faz sentido total e é exatamente o que eu ia falar agora. Eu consigo aproveitar o mesmo valor em dois buracos? Por exemplo, aqui, talvez essa expressão não foi criada botando valores nesses três buracos aqui, mas talvez os únicos buracos serão, sei lá, esses. Ok? Mas agora que não quero considerar essa função como uma função de aridade 3, mas Igor quer dizer que, ei, esse aqui que era 2 e esse aqui era 2, não foi porque alguém deu o mesmo argumento nos dois lugares, mas foi porque aqui realmente esses dois buracos eu quero considerar que vão duplicar o valor. Então, ele quer considerar ela como uma função de r quadrado para r, não de r cubo a r. E o problema com buracos é que não tem como fazer isso. Os buracos, mesmo se escrever com linhas ou com pontinhos, certo? A ideia, a conversão é que o primeiro buraco vai ser o primeiro argumento, o segundo e o terceiro e por aí vai. E, na verdade, já encontramos esse símbolo na vida, as calculadoras. De onde vem isso? Qual o tipo dele? Seria quase de reais, mas temos um problema de zero, mas enfim. Qual a ideia? Aqui tem dois buracos. Essa é uma função que, se eu aplicar o 2, 3 para ela vai acabar sendo o quê? O 2 no primeiro buraco, o 3 no segundo buraco. Faz sentido? Ok. Agora, se eu tenho uma função, por exemplo, max, certo? Se eu considerar a max como uma função de r quadrado para r quadrado, isso quis dizer que essa aqui é uma expressão. Qual é o tipo dela? O tipo dela? Real, muito bem. Ok. Mas, se eu botar um buraco aqui, qual é o tipo dela? De r para r. Concordamos? Ok, beleza. Mas voltando no problema do Igor, eu gostaria de ter um jeito de me livrar dessa obrigação de respeitar a ordem. Talvez eu quero o primeiro argumento cair aqui, e talvez realmente quero que sejam duplicados. E como a gente vai fazer isso? Vamos dar nomes com variáveis. Por exemplo, x, y, y. E agora a Gilberto vai ficar puto comigo, ele vai falar, peraí, porque antes que eu falei que essa coisa parecida era uma função, você falou que não, blá blá blá, é um número, certo? Então, realmente, qual é o tipo dessa coisa? Real. Não consegui o que eu queria, porque o x é um número, o y é um número, o y elevado a é um número, o z elevado a y é um número, tudo isso aqui vai ser um número real. Então, preciso de um jeito para deixar claro que, na verdade, essas coisas são buracos, de um certo jeito. Quero abstrair o resto da coisa, que não tem esses valores que eu quero buraquizar, ok? E deixar o outro claro. Quero criar, então, uma função. Qual função eu quero criar? Quero criar aquela função que vai receber só dois argumentos, o x e o y, e vai retornar esse número. E o jeito para falar isso vai ser com lambda. Eu vou começar com um caso mais simples, que vai ser só uma variável, 3. Vou fazer uma coisa bem mais simples. Beleza. X quadrado mais 1. Vamos ver então que o buraco eu quero botar aqui. Coisa quadrada mais 1. Mas quero dar um nome para ele. X quadrado mais 1, infelizmente não é uma função, é um real. Aí a ideia é que eu vou escrever lambda x pontinho e essa coisa. E agora isso realmente posso considerar ele como uma função de r para r. A primeira vez que a gente encontra lambda, vocês têm experiência com programação, em muitas linguagens de programação tem lambdas. Em geral, em computação e programação, lambdas são extremamente importantes e úteis. E em certas partes de matemática também, não todas. Vamos ver como vou ler isso para entender o que isso quis dizer. Essa letra grega aqui chamada lambda, eu vou pronunciar desse jeito. Aquela função que, recebendo um objeto x, um objeto, pronto, acabou aqui. Toda essa frase que eu escrevi aqui corresponde no meu lambda. Então,
O x vou copiar aqui, como ele está. X. O pontinho tem uma pronúncia muito legal. Qual seria essa? Seria um scope, né? Não, não. Ah, não. O próprio pontinho, como vou ler esse pontinho? Nessa ideia. Aquela função que recebendo um objeto x, retorna. E pronto, não preciso traduzir nada mais, porque todo o resto da minha coisa é só vou copiar aqui. Vamos ver o que aconteceu isso e apreciar um pouco a laconicidade dessa notação. Eu ia te perguntar o que significa essa laconicidade, porque está lá no seu livro. Laconicidade não é uma palavra bem conhecida? Não? Lacônico? Ah, ok. Ok, lacônico quer dizer curto, que é curto, mesmo assim tem toda a informação que é necessária. Como? Curto e grosso? Não é questão de simplificado, não. É que você está falando o mínimo possível para passar toda a informação que você quer. Como? Sucinto. É o mesmo sinônimo mesmo. Como? Ok. Bem, então vamos ver. Toda essa coisinha que eu escrevi lá com essa coisa, sei lá o que ela falou, acaba sendo toda essa coisa. Ok? Então vamos fazer um pequeno exercício para entender como isso funciona. Que tipo de coisa é o que eu acabei de falar? De escrever? Uma função que eu considerei ela de reais para reais. Então, o que eu posso fazer com uma função? Chamá-la. Quanto é isso? Tem mais pessoas falando 10, seria legal. 10. Concordamos? Ok. Então isso seria 3 quadrado mais 1. Isso seria mais 1, isso seria 10. Ok. Bem, como a gente viu, além da notação f de x em parênteses, a gente pode escrever fx também sem parênteses, quando é óbvio. E em geral, trabalhando com lambdas, a gente não quer muitos parênteses, a gente ia escrever desse jeito. Isso não poderia ser multiplicação, por exemplo, não faz sentido multiplicar uma função com um número, então a gente vai escrever desse jeito. E se fosse ao contrário? Se fosse o parênteses no 3 e sem parênteses o... Assim? Aqui? Aqui para mim parece que você está considerando o 1 como se fosse uma função. Eu vou estar chamando o 1 com o argumento 3. Tem bem taipero lá mesmo. E uma conversão que a gente tem quando tem várias expressões lambda, sei lá, quando você veja esse pontinho, você vai considerar que ele vai até o máximo que ele pode sem quebrar nenhuma parêntese. Então aqui, todo esse escopo, como a gente fala, o corpo dessa coisa seria toda essa. E vamos apreciar que o lambda é um ligador de variáveis, ou seja, aqui, todo esse termo, na verdade, nem tem x, tem apenas uma coisa aqui, ligada aqui, para quadrar ela. Ou seja, exatamente o que eu queria conseguir, buracos ligados na ordem que eu quero. Se eu tenho mais que uma variável, eu poderia escrever desse jeito. Lambda x, y, z, ponto, x mais y, é tudo isso elevado a z. Se eu dar para ela o 2, 1, 0, qual valor vai ser esse? 1. Muito bem. Por quê? Porque 2 mais 1 elevado a 0, e isso é 1. Ok? Entendemos essa notação lambda? Ok? Vamos fazer um cliquerzinho. Oi. Como é que seria uma função de N3 para R2? Poderia ser, por exemplo, o desafio de Henrique é escrever uma função de R3 para R2. Aqui uma. Faz sentido para todos que o tipo dessa coisa poderia ser R3 para R2? Ok? Desafio rápido. Como poderia escrever uma função de R2 para R? Que retorna aqui, hein? Não, se ele retornar X, isso é... realmente, desculpa, eu quis dizer 3 aqui, tá? Não é função. Por quê? Como? Abre parênteses, x, y, x de novo.
Por que não? Certo? Ou XY5. Ou 000. Tá? Ok. Então, o Plicker aqui... a turma da noite. Essa. Certo, dá para ler? Sério? Ok. A turma está certa, ok. Vamos. 2 minutinhos só. Vou escrever aqui a expressão também. Todo mundo já calculou? Não, ainda? Não poderia ser multiplicação. Essa é a tua pergunta? Por que não poderia ser multiplicação? Porque o lado esquerdo... Me deixa copiar aqui um segundo. Aí tem lambda x ponto 2 mais... Não, na verdade, abre parênteses. Lambda x.2 mais, abre parênteses, lambda y ponto x menos y, fecha parênteses, 8, fecha parênteses, 50. E a pergunta é calcular isso, certo? Mas o que eu quis dizer isso? Que você concorda que não poderia ser outra coisa? Não poderia ser multiplicação aqui, porque essa coisa não é um número. Que tipo de coisa é essa? É uma função. Vamos considerar que estamos de R para R. Então, vamos votar. Quem aparece aqui na lista, tire o Plicker para terminar um pouco mais rápido. Ok, bora. Ok. Anderson, teus dedos, ok? Agora sim. Ok. Oi. Espera aí. Tem mais aqui? Ok. Teus dedos completamente à frente, ok? O que mais? Ok. Quanto você? 64%. O maior de todos. Então, estamos conquistadores de lambda, ok? Gostei. Vamos ver um pouco mais então de lambda, como a gente entende bem disso. Então, como vou calcular isso? Eu preciso focar. Lembramos como a gente ficou focando as coisas, sublinhando, fazendo cálculos, só que onde eu posso focar para fazer um passo no meu cálculo? Onde? Aqui? Até aqui, muito bem. Qual seria uma outra opção que eu poderia focar? Rapaz, eu só consigo ver essa. Tem mais uma. Sério? De fora, toda essa. Então a primeira pergunta seria, no final das contas, que padrão eu estou esperando? Cada vez que você tem uma lambda bichinho, paf, e aqui bichinho, você pode fazer um passo de cálculo. A gente chama esse tipo de expressão Vita Redex. Não vamos entrar em muitos detalhes. O Redex vem das palavras Reducible Expression. Ou seja, não. Expressão reduzível. Expressão reduzível. Eu espero que esse nome faz sentido total, porque realmente essa expressão vai ser reduzida.
aplicando essa regra que a gente entendeu, e essa vai ser reduzida. E esses passos estão chamados o vita passos desse cálculo, então por isso tem esse nome vita. Não nos importa isso, não vamos estudar isso mais, mas pelo menos entendemos essa ideia de redex. Em geral, existem mais diferentes redex também, sempre tem essa ideia, que é uma expressão que pode ser reduzida para continuar num certo cálculo. Ou seja, aqui existe um passo para fazer na coisa azul, existe um passo também para fazer para a coisa vermelha. Então vamos escolher uma das duas coisas, não as duas ao mesmo tempo, e fazer uma qual? Vermelho. Vermelho, ok, bora. Você que é a pessoa que eu ia falar, vamos fazer azul, né? Não. Então, eu vou já escrever a coisa fora da vermelha. Pronto. Qual seria? Certo. Porque o 8 o argumento dela, então eu vou copiar todo o corpinho dela lá. Mas onde aparece o y, preciso substituir por 8. E vou botar isso em parêntese para não confundir o que aconteceu com o resto das coisas. Ok, então, aplicando a vermelha, fiz um vita passo, detalhes só decorando, e eu cheguei aqui. Ok, agora apareceu algum redex ainda? Não? Tem um redex. Tem. 50? Não, 50 sozinho não é um redex. Toda essa expressão, aquele padrão é o próprio redex. Então, qual seria um redex aqui? Do 2 até o parênteses interno. Não, peraí. Um redex tem essa forma. Lambda, variávelzinha, corpo, coisa. Todo. Obrigado. Todo esse aqui é um novo redex. Para onde ele vai? Depois de um passo de cálculo? 2 mais x, ou x mais 50. Ok. E vocês calcularam isso, beleza. E agora não tem mais redexes, ok? Se eu tivesse escolhido o azul, para onde isso ia? Iria, sei lá. Iria para 2. Vamos lá ver. 2 mais o lambda. Com certeza, agora não tenho nada para começar, porque tudo vai ser substituído. Vai ser 2 mais... Aí, parênteses, né? Lambda de y retorna 50 menos y. Aí fecha 8. Concordamos? Sim. Agora tem redex? Certo? Para onde vai depois? O único redex que tem, que é todo esse aqui? Vai 50 menos 8. E 2 mais? 2 mais 50 menos 8. Mais 50 menos 8, certo? E aqui, parêntese, que é a mesma coisa, certo? Ok, então no final das contas a resposta foi 40 e uma coisa, 44, certo? Só para ver se a gente está realmente entendendo, o que ia acontecer aqui se fosse lambda x ponto x quadrado? E se eu escolher aplicar o grande? Então, se eu escolher aplicar a coisa azul, Fica 2 mais... Peraí. 2 mais 2.500. Então, vamos lá. O que achamos? O que vai acontecer aqui? Se eu focar em tudo isso? Não, erro não tem. Infelizmente não tem erro. 2? 2 mais 2.500. 64. Lambda de x mais 64. 50 quadrado. Não é 50 ao quadrado, não. 8 ao quadrado. 8. 50. Fechou 50. Não. Tá bom. Acabou. Por quê? Por quê? Quem está perdido? Perguntei primeiro. 1. Cadê o x? Daí. Por exemplo, lambda x 5. Se eu der para isso o 12, isso vai para onde? Para o 5. O 12 simplesmente sumiu. Desculpa, 12. Não, 5. O 12 simplesmente sumiu porque no meu corpo nem apareceu o x. Ou seja, ela pegou um argumento, mas... Então. Mas a pergunta é, e esse x aqui? Ele é do lambda interno. Pois é, esse x aqui está existindo em todo esse escopo, mas assim que você abriu aqui, com burrice sendo um programador ruim, eu escolhi a mesma variável, aconteceu o que a gente chama de shadowing.
Alguém encontrou esse termo em programação? Talvez em português é sombreamento, não tenho certeza. Aqui acontece... Como? Não, acho que não. Você já ouviu shadowing? Aqui acontece um shadowing. E Wesley está concordando comigo. O que é esse shadowing? Talvez. Mas o que quis dizer isso? Quis dizer que agora que você está dentro dessa coisa, o X externo, você perdeu o contato com ele. Não tem como referenciar ele, porque esse X sombreou, sei lá, a outra variável lá. Não. Você está mudando o valor. Você está mudando o valor da externa. Então, o que a gente escreveu aqui realmente está certo. O que seria até melhor seria tomar um cuidado para esclarecer as coisas e falar, ei, no final das contas, toda essa parte aqui é apenas uma função, aquela função que recebendo x retorna x quadrado. Que tal mudar essa variável para não confundir ninguém, para escolher uma nova variável? Y. Ok, não, mas não importa. E nada mudou. Porque, no final das contas, o lambda é também um ligador e o único papel dele é ligar certas coisas. Então, não tem y aqui e, na verdade, nem tem x. E ele nem ligou nada porque não apareceu nada x lá. Ok, então uma dica seria, se vocês escrevem essas coisas, escolhem variáveis diferentes para não acontecer esse shadowing, porque, tecnicamente, não tem nada errado com ele, só que dá para confundir às vezes, como vocês ficaram confusos aqui nesse exemplo. Qual é a resposta, letra? Nem lembro, foi 44. Ok. É D, certo. Voltando um pouco, quero argumentar o que realmente a gente ganha, uma das coisas que a gente ganha com lambdas. O que o lambda me permite fazer é definir uma função sem escolher um nome para essa função. Normalmente eu defino uma função falando seja f aquela blá blá coisa. E eu escolhi um nome para a minha função f. Seja g aquela função que faz aquilo e aquilo. Eu escolhi um nome g. E como eu falei na aula passada, a gente quer tratar esses tipos como com direitos iguais. E no jeito, sem os lambdas, por exemplo, já temos uma diferença nos direitos desses tipos, porque a gente permite, por exemplo, se eu estou resolvendo um problema de física, e eu sei lá, estou contando uma coisa de estatística, e estou procurando achar um certo valor, okay? Um certo número, e acabo sendo que esse número é, sei lá, o raiz de 2 sobre π, 3, pronto. Meu número acaba sendo isso, esse negócio. Não sei, talvez seja uma velocidade, sei lá o que ele é. Mas se eu dar para meu colega falar, ei, aquela resposta, lembra que a gente está procurando aquele número? É esse, ok? Ele vai aceitar isso, porque esse é um número no final das contas. Ele não vai falar, qual é o nome desse número? Ele vai falar, como assim, qual é o nome? Esse é o 3 vezes raiz de 2 sobre π. Tá, mas ele precisa de um nome. Ok, então, seja isso. O número que a gente estava procurando é o U. Agora aceita? Ok, agora aceita. Mas a gente não necessita isso nos números, certo? Ou seja, os números têm o direito de serem definidos sem nomes, usando as operações dele. Por que obrigar as funções a ter necessariamente um nome? Por que não falar, ei, a gente estava procurando uma função. Sabe qual a função? É essa aqui. Qual o nome dela? Não precisa de nome. Por que você quer dar um nome? Essa função, aquela que recebendo x, retorna x quadrado mais 1. Pergunta detalhe. Eu fico falando que essa é aquela função que recebendo x, retorna x quadrado mais 1. Tenho o direito de falar aquela? Ou poderia falar, eu poderia falar que essa é uma função que faz isso? Melhor falar uma, que é um pouco mais seguro, mas como pode ser mais que uma? Porque você tem uma função que retorna o mesmo valor para o x, mas que vai ser diferente dessa. Como? Pode ser uma função que seja diferente dessa, mas que retorna. Como? Me dá um exemplo ali. X vezes x mais... Não. Peraí, o x vezes x mais 1, menos 5 mais 5, essa coisa, a intenção é diferente, mas como função, essa e essa são iguais. Não são diferentes. Então, mesmo que eu escreva com lambda, isso não vai mudar minha noção de igualdade de jeito nenhum. Eu apenas ganhei uma notação para definir funções sem dar nome para elas. Mas, essa, por exemplo,
vai ser a mesma com aquele exemplo que a gente viu na outra aula. Mesmo assim, realmente, eu não tenho direito de falar, seja, por exemplo, considerar que isso realmente determinou minha função, que eu estou pensando. Por que não? O que falta? Eric? O domínio. Preciso pelo menos o domínio para qualquer religião. E se eu estou na religião que gosta de condomínios também, eu preciso declarar o condomínio também. Ou seja, eu sei o comportamento da função, eu sei o que ela faz. Pegando um x, ela vai somar e quadrar, mas não sei quais são os x que ele aceita. No pior dos casos, talvez ela é de vazio para, sei lá, para os reais. O comportamento dela é assim, dentro nela, no black box, isso que acontece, e ele está lá esperando chegar uma coisa no cabo, mas com esse domínio, nada vai chegar aqui porque ela não está aceitando nada. Ou seja, é realmente uma. Agora, se o domínio, e dependendo da religião, o domínio também, são deixados claros, ou nessa maneira, por exemplo, eu posso botar aqui, ok? Agora eu posso falar aquela função de n para r, que recebendo x, retorna x mais 1 quadrado. Faz sentido? Para todos? Ok. Bem, gostei desse detalhe. Dúvidas, brigas sobre o lambda? É um conceito que a gente vai ficar usando bastante. Precisamos nos acostumar com a notação lambda e, obviamente, precisamos praticar como que eu faço isso, a gente sempre pratica. Então, dúvidas? Nenhuma. Bem, vamos ver mais umas construções em funções legais. Certos conceitos. Identidade. Vamos começar com a identidade. Constante, vou escrever também. Vamos ver umas coisas. Constante. Obrigado. Característica. E por aí vai. Alguém sabe dizer qual função é a identidade? Como? Não. A gente não sabe ainda nem o que significa compor. A gente vai compor coisas na próxima aula. Por exemplo, não sabemos compor coisas. Fale? f de x igual a x. 1 sobre x. Quê? 1 sobre x? Não, esse é o inverso do x. Igor, essa não entendo qual é essa função. Qual é o problema? O que falta? Você também poderia falar lambda xx, é a mesma coisa, certo? Mas o que falta? O quê? Certo. Preciso do domínio com o domínio dela, certo? Então minha pergunta já está errada. Eu falei qual função é a identidade. Não tem função identidade assim. Cada conjunto A chega junto com uma identidade, que a gente denota id de A ou de A. Qual o tipo de id de A? De A para A, certo? Essa coisa é exatamente a mesma notação alternativa. Escolhem qualquer das duas vocês preferem. Eu vou ficar usando as duas, ok? Primeira melhor? Talvez. Entendemos então que não faz sentido falar seja f a função identidade. Não, você assim falou apenas praticamente qual é o comportamento dela, que é assim, mas você não declarou a mesma função, você precisa pelo menos dar o domínio. E no caso da identidade, o codomínio vai ser o mesmo codomínio, mesmo com o domínio. Ok. Vai ser o range também, boa observação. O codomínio de A vai ser o próprio range. O codomínio da identidade vai ser o range da identidade. Faz sentido? Oi. Talvez você vai relacionar isso pouco depois. Por enquanto, a identidade é a função de A para A. A identidade no A
ou do A, é aquela função de A para A, definida pela ida de x igual a x. Ok? Faz sentido? Bem, então, se eu quero visualizar ela como um black box, aí de A, como ela aparece? Parece assim. É o próprio cabo, sem acontecer nada nele, qualquer coisa que ele vai pegar aqui, ele vai sair do mesmo X. E quais são os dois rótulos? A e A. Ok. Beleza? Pergunta. Se eu tenho uma função, essa aqui, lambda xx, de n para r, posso chamar ela de identidade? Porque a identidade necessita domínio e codomínio iguais. Como? Certo. Mas o codomínio é reais. Aqui é natural para real, né? Então, por isso que você não tem. Sim, essa não é uma identidade, porque a identidade num conjunto tem domínio e codomínio esse mesmo conjunto. E essa não tem o mesmo domínio e codomínio. Como vou chamar ela? Não. Te confundi. Inclusão. Não faz sentido que ela seja inclusão. Está incluindo os naturais nos reais. Até que a gente enfatiza isso com uma setinha meio doida assim. Porque parece meu subconjunto, não parece? Essa seria a inclusão. Se eu quero denotar essa coisa, vou botar a inclusão. Por isso está aqui, né? A inclusão de n no R. Ou até eu poderia denotar a própria função, abusando muito da notação, com essa coisa. Aqui tem muito abuso de notação. Fale. A identidade é uma inclusão? É uma inclusão trivial. Por quê? Porque o A é sempre subconjunto de A. Ok. Bem, então entendemos o que é identidade, espero. Entendemos o que é inclusão. Quem quer definir o que seria uma função? Então, espera aí um segundo. O black box de uma inclusão parece como? Exatamente assim. Só que ele vai ter outro rótulo lá, que vai ser um superconjunto realmente do A. Muito bem. Ok. E se a gente tem certos diagramas nesse jeito, por exemplo, eu estou entendendo, se eu botar aqui F e G, por causa dessa coisa, eu estou entendendo que a F é a inclusão. Então o tipo da F eu sei, F de x igual a x. E já dá para entender que o é subconjunto de B. Bem, agora a pergunta é, a constante. Como vou definir a constante? Para todo x. Não. Fala tudo direitinho, por favor. Não para todo, isso é uma afirmação. Vamos definir devagar. Definição. O que eu preciso para definir quando uma função seria constante? Vamos lá, com palavrinhas bonitas. Palavrinhas bonitas? Sim. Não posso falar para todo assim, porque isso é apenas uma afirmação. Então preciso sejar certas coisas, declarar o meu contexto. Seja x pertencente a A. Nem sei o que é o A ainda, né? Vou ajudar. Seja x pertencente ao domínio. Vou ajudar. Vamos começar pelo menos com uma f que é função, porque uma constante é um caso especial de função. Então vamos começar com uma função de um conjunto A para um conjunto B. Ok? Agora sim, seja x pertencente a A. Não, para todo x pertencente a A existe um único y em B. Então peraí, porque já pulou as palavras. Você não gosta das palavras bonitas, mas são importantes. F é constante, tá? Eu preciso escrever essas coisas na minha definição. Muito bem, e agora vamos ver se tem razão. Bora. Simplesmente sim? Agora não quer falar mais? X pertencente. Todo esse tempo você estava falando bem uma afirmação. Fala a mesma afirmação aqui, para ver se vai dar certo. Se somente sim? Para todo x pertencente a A. Vamos ver. Para todo x Pertencente a A. no A, Existe um único y pertencente a B. y pertencente no B. Tá ok. Tá o quê? X é aquela setinha com Certo, f de x então é igual isso. y. Ok. Antes de ver se isso faz sentido, quero perguntar se isso está certo.
Ele falou, existe único. Então eu vou mudar um pouco as palavras dele. Existe y. Faz sentido definir a constante assim? Talvez exista mais que um. Quando você coloca existe único, Eu- você já determina que é somente único. Ok. Qual é o erro que eu avisei que vai acontecer nas funções mais de tudo? Alguém lembra? Está gravado? Está gravado. Foi confundir a definição de função. O que está escrito aqui, essa afirmação, ela fala o seguinte: f é uma função de A para B. Ou seja, o que a gente acabou de escrever é, seja a função f de A para B, a f é constante se e somente se a f é função. Faz sentido? Não. Não foi o que a Gilberto quis dizer. Se eu apagar esse bang aqui, ele é recuperável pelo fato que ela é função. Eu sei que se existe um y para todo x, eu sei que existe y. No B tal que é isso igual com isso. E ainda mais, pelo fato que a f é uma função, só pode existir único. Se tivesse 2, eu teria um x. Eu teria quebrado a determinacidade. Então toda essa coisa não está dando nenhuma extra informação para ganhar um novo nome constante, mas com certeza é uma função constante, é um caso bem especial de funções, então não faz sentido repetir a coisa. Qual o problema? O problema então não foi nem a existência nem a falta dele. Mas se tirar, fica errado, né? Tirando ou botando, a definição é errada. Mas se eu tirar, eu não perdi nada, porque pelo fato que aquela função já sei que já sei que existe, eu já sei que é único, então toda essa coisa não está dando nenhuma informação. Paulo? A ordem do existe. Preciso trocar essas duas coisas. Isso faz toda a diferença. Não é que para todo bichinho no meu domínio, ele vai para um bichinho no meu condomínio. Isso é garantido pelo fato que ela é função. O que é, trocando essa ordem, agora ele vira como? Existe, vou escrever lá assim. Existe, um y no B, tá o quê? Para todo x no domínio, o f de x vai nesse y. E agora faz sentido. Agora ele está dando mais informação sobre essa f, não apenas que ela é função. Ele fala que, ei, existe um cara no teu B, vamos dizer que é esse cara aqui, tá o quê? Para todo bichinho aqui, o f dele, Tá todo mapeado nele. que se eu desenhar desse jeito, até que faz sentido chamar essa coisa constante. Porque para qualquer entrada, ela vai ter essa saída lá. Pergunta para pensar. Logo quero uma resposta agora. Esse único? É errado? É redundante? É necessário? Eu acho que é redundante. Tá bom? Acho que é redundante. Redundante? Acho que é errado. Errado. Errado não é. Aqui, por exemplo, o y é único. A pergunta é necessário, será que a Gilberto tem razão, que é redundante mesmo? Como poderia ser que eu vou ter mais que um y com essa propriedade? Isso quer dizer que você vai ter esse y aqui, e mais um cara com a mesma propriedade, ou seja, o outro cara também vai ter todo mundo mapeado para ele. Qual o problema aqui? Não seria a função. Então, pelo fato que ela é uma função, eu não preciso botar esse único, porque já consigo garantir isso pela funcionalidade da f. Mas, vou deixar uma outra definição que outro cara deu. A f é constante se é somente se para todo x, y no A, o f de x é igual com f de y. E agora a pergunta é a seguinte: as duas definições, primeiramente, essa faz sentido, ela fala que todos eles, para todos os dois que você vai pegar, não importa se vão ser o mesmo ou não, todos eles, as imagens deles vão acabar sendo iguais. Então a pergunta é, essa com certeza é errada, a gente já viu isso. Ok? A pergunta é, não, essa é a pergunta. Se é equivalente ou não. Ou seja, se um cara pensa que constante é isso,
E outro cara pensa que constante é isso. Tem casos onde eles vão brigar sobre uma função se ela é constante ou não? Faz sentido a pergunta? Isso o que eu quero decidir sobre se ela é constante. Bem, paramos a aula aqui. Se alguém tem qualquer uma dessas, pode entregar. Mas eu creio pela participação que não vai ter. Mas enfim. Não estou usando os números.